Sabe o que me entristece? Quando eu observo o comportamento da maioria das mulheres que se dizem exaustas. É perceber que elas estão abraçando o próprio cativeiro e chamando isso de propósito divino. Existe uma crença apodrecida circulando por aí, uma ideia romântica e perigosa, de que o sofrimento, o esgotamento total e a anulação da sua própria vida são atestados de maturidade cristã. Você foi silenciosamente condicionada a acreditar que Deus se agrada do seu cansaço. Você construiu a imagem de um Criador que está sentado no trono, medindo o tamanho da sua fé pela quantidade de sapos que você consegue engolir sem reclamar. E é por isso que, quando a pressão da sua família, do seu trabalho e dos seus relacionamentos chega ao limite do insuportável, a sua única reação tem sido desabar. Você tranca a porta do quarto, liga o chuveiro para ninguém ouvir e chora, um choro de desespero, de quem está se afogando em demandas que não são suas. E no meio desse choro, você faz uma oração de lamento, implorando para que Deus tenha piedade e mude a sua sorte. Nós precisamos conversar com a seriedade de quem está vendo uma vida inteira escorrer pelo ralo. Ouça com a sua alma. Deus não responde ao seu choro. Ele entende a sua dor. Ele consola o seu espírito. Mas a transformação da sua realidade, a virada de chave que você tanto implora, essa não vem pelas lágrimas. Ela só é liberada quando o céu testemunha o seu posicionamento. O choro é apenas a prova de que você perdeu o controle. O posicionamento é a prova de que você decidiu tomá-lo de volta. Vamos tirar as máscaras agora. Olhe para a arquitetura da sua rotina, como você permitiu que a sua existência se tornasse um balcão de atendimento para os interesses dos outros. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo sutil, de invasão de território. Começa lá atrás, muitas vezes com os seus próprios pais. Você cresceu achando que honrar pai e mãe significa ser um fantoche das expectativas deles para sempre. Hoje, você é uma mulher adulta, dona do próprio nariz. Mas o seu estômago revira só de pensar em tomar uma decisão financeira, ou de mudar de carreira, ou de escolher com quem se relacionar, se isso for desagradar a sua família. Você enterra os talentos que Deus te deu, porque tem terror de não ser a filha perfeita. Aí você leva esse mesmo padrão para o mercado de trabalho. Você se torna a funcionária esponja. Aquele perfil que absorve toda a atenção do escritório. O chefe folgado percebe rapidamente que você não sabe dizer não, que você tem pavor de atrito. Resultado, o trabalho de 3 pessoas cai no seu colo. Você faz hora extra não remunerada, perde noites de sono, salva a pele de colegas incompetentes. E no final do ano, quem é promovido é quem soube se vender, não quem se deixou explorar. E você volta para casa frustrada, sentindo-se invisível. E dentro de casa, o cenário se repete com uma crueldade ainda maior. Se você é casada, talvez conviva com um homem que terceirizou o peso da vida para você. Ele não lidera. Ele não resolve problemas complexos. Ele simplesmente existe dentro da casa. E você varre a poeira para debaixo do tapete. Se tem filhos adultos, você continua financiando a imaturidade deles, emprestando um dinheiro que você não tem, lavando roupas que eles poderiam lavar, porque no fundo a síndrome da boazinha te convenceu de que colocar limites é falta de amor. Você está esgotada, não porque a vida é dura. Você está esgotada, porque a porta da sua vida está destrancada, sem nenhuma segurança na entrada. E qualquer um entra, pega o que quer da sua energia, que vai embora sem dizer obrigado. E a sua estratégia para resolver isso tem sido chorar. E orar para Deus tirar as pessoas de dentro da sua casa. Você quer um milagre mágico. Você quer que Deus imponha o limite, que a sua própria boca tem medo de pronunciar. Se você realmente quer entender como Deus opera diante de uma invasão, nós não vamos olhar para as histórias de vítimas. Nós vamos olhar para o Mestre. Nós vamos olhar para Jesus Cristo e o episódio da purificação do templo, no livro de João, capítulo 2. Eu quero que você construa essa cena na sua mente. Jesus viaja para Jerusalém na época da Páscoa. Ele caminha em direção ao templo, o lugar mais sagrado da terra, o lugar que representava a comunhão com o Pai. E quando ele passa pelos portões, o que ele encontra?
O caos absoluto. O lugar de paz havia sido tomado por exploradores. Havia cambistas gritando, trocando moedas de forma desonesta. Havia vendedores de bois, ovelhas e pombas, comercializando a fé. O barulho era ensurdecedor. O cheiro era de curral. O templo, desenhado para ser uma casa de propósito, virou um mercado de interesses, onde aproveitadores sugavam a energia e o dinheiro do povo. Preste muita atenção agora. Jesus viu a invasão. Ele viu o desrespeito. O que ele fez? Será que ele foi para um canto isolado? Sentou no chão. Começou a chorar copiosamente e fez uma oração dizendo: Deus, olha o que estão fazendo com a sua casa. O Senhor pode mandar um anjo tirar esses vendedores daqui? Meu coração está tão ferido. A resposta é não. 1000 vezes não. A reação de Cristo foi um espetáculo de posicionamento e autoridade. O texto diz que Jesus sentou, pegou cordas e com as próprias mãos teceu um chicote. Ele não delegou o serviço. Ele não esperou que a situação se resolvesse sozinha com o tempo. Ele levantou, marchou para o meio do caos e começou a virar as mesas dos cambistas, espalhando o dinheiro pelo chão. Ele expulsou os animais e gritou com os vendedores: Tirem estas coisas daqui! Não façam da casa do meu pai um mercado. Você consegue ver a profundidade disso? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. A sua mente, a sua saúde, a sua família, o tempo que você tem na terra, tudo isso é território sagrado que Deus confiou a você para administrar. Hoje, a sua vida está cheia de cambistas, pessoas que negociam a sua paz, que sugam a sua energia, que cobram pedágios emocionais altíssimos, chefes abusivos, familiares sanguessugas, pais controladores, um parceiro omisso. Eles invadiram o seu pátio. E você está sentada no canto, chorando, esperando Deus virar as mesas. Mas a lição do templo é brutalmente clara. Deus não vai descer para expulsar os cambistas da sua vida. Ele já te deu as cordas. Ele já te deu as mãos. Ele já te deu a voz. É você quem tem que tecer o chicote do limite. É você quem tem que se levantar e virar as mesas da folga e do abuso. Deus abençoa o seu movimento de autoridade, não a sua paralisia banhada em lágrimas. Você está pronta para parar de sofrer e começar a governar? Então preste atenção em como nós vamos virar essas mesas a partir de hoje. Eu vou te dar o mapa tático da sua libertação. Primeiro, a desintoxicação da culpa. Antes de mudar o que você fala, você tem que mudar como você pensa. O seu maior inimigo não são as pessoas lá fora. É o tribunal implacável que existe dentro da sua própria cabeça. Toda vez que você tenta se posicionar, uma voz sussurra: isso é egoísmo. Uma boa mulher não faz isso. Você vai decepcionar todo mundo. Você vai aprender a matar essa voz. Entenda que dizer não para um abuso não é falta de amor ao próximo. É excesso de amor pela vida que Deus te deu. Segundo, o protocolo da comunicação fria. Posicionamento não é fazer escândalo. Quem perde o controle das emoções, perde o controle do ambiente. Você vai usar a comunicação inegociável. Frases curtas, no trabalho. Para entregar isso com excelência, qual dessas outras 3 tarefas nós vamos descartar? Porque as minhas horas terminam às 18. Para os pais, eu aprecio a preocupação de vocês. Mas essa decisão sobre a minha vida, eu já tomei. O assunto está encerrado. Dentro de casa, o nosso acordo de convivência faliu. O que for da sua responsabilidade e não for feito, ficará sujo. Eu deixei de ser a salvadora desta casa. Preste muita atenção aqui, porque é nesta fase que as mulheres fracassam. Quando você anunciar as novas regras do seu templo, os cambistas vão se revoltar. O sistema vai tentar entrar em colapso para te assustar. O ambiente de trabalho pode ficar tenso. A família vai te chamar de insensível. O silêncio punitivo vai imperar na sua casa. E o que você vai fazer? Você vai suportar o desconforto de ser a vilã na história de pessoas que queriam continuar te usando. A crise deles é o sinal de que o seu posicionamento está funcionando. Se você aguentar a pressão inicial, se você não voltar atrás para limpar a bagunça que eles deixaram de propósito só para te testar, eles vão recuar. O respeito que nunca te deram por bondade, eles serão obrigados a te dar por limites. Nenhuma corrente é forte o suficiente para segurar uma mulher que finalmente acordou e descobriu quem ela é.
Deus não desenhou você para ser o suporte de carga de uma sociedade doente. Ele desenhou você para ser livre, produtiva e governante do próprio destino. Chega de mendigar aprovação. Chega de negociar o inegociável. A sua paz não está à venda. O milagre da mudança de vida não cai do céu. Ele começa no exato instante em que você olha para o espelho, seca o rosto e diz: na minha vida, a partir de hoje, quem manda sou eu. Levante-se. Faça a sua própria corda. Vire as mesas. O seu tempo de choro passivo acabou. É hora de tomar a sua vida de volta. Se o seu tempo de ser escrava da folga alheia acabou hoje, inscreva-se neste canal agora. Aqui nós não passamos a mão na cabeça de vítimas. Nós forjamos mulheres que governam. Envie este vídeo como um despertador para aquela amiga que ainda está chorando na beira do tanque, esperando o milagre cair do céu. E para selar o seu novo contrato com você mesma, deixe o seu decreto aqui nos comentários. Eu assumo a minha vida. Até o próximo vídeo.